Hoje falaremos sobre os 3 destinos obrigatórios do homem. O homem, ou o ser humano, nasce com 3 destinos. São eles o livre-arbítrio, o destino fixo e o destino condicional. Dos 3 destinos, o mais importante é o livre-arbítrio, pois é dele que é gerado os outros 2 destinos, o fixo e o condicional. Falaremos mais sobre o livre-arbítrio, que é muito discutido entre as correntes filosóficas, entre as religiões. Muitos acham que nem existe o livre-arbítrio, porque a pessoa sempre é influenciada de alguma maneira. O que é verdade, nós sofremos várias influências. A principal delas é a intrínseca, aquela que nós já nascemos com ela, oriunda de outras existências. Temos a influência da mídia, temos a influência da sociedade, temos a influência da escola, do ambiente de trabalho. Nós temos muitas influências. Não tem como decidir de maneira isenta. Só tem algo importante. O livre-arbítrio existe porque ninguém é obrigado a tomar uma decisão. As decisões que nós tomamos, sem exceção, nós tomamos por nossa própria vontade, por nossa própria liberdade. Não somos obrigados a fazê-lo. Logo, é o livre-arbítrio. Tivemos influência? Sim, tivemos. Mas não fomos obrigados a tomar nenhuma decisão. Tomamos por nossa própria conta e risco. Isto se chama livre-arbítrio e isto é importantíssimo na vida de um homem, a liberdade. O homem só tem condição de evoluir, de ser feliz, de ter paz, se tiver liberdade. Portanto, a liberdade, de uma maneira geral, é o bem mais importante na vida de um homem. É através da liberdade que nós vamos ter o mérito das nossas decisões, que vamos angariar a nossa dignidade pessoal e que vamos evoluir com o passar do tempo. E este livre-arbítrio, ele gera o destino fixo de amanhã. Planto hoje para colher amanhã. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Daí a responsabilidade nesse plantio de hoje, para que a colheita de amanhã não seja desastrosa. No destino fixo, mesmo a colheita sendo obrigatória, temos condição de modificá-lo totalmente ou parcialmente. Veja o exemplo da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma condicional. Se eu sou uma pessoa de bom coração, se eu não guardo rancor, se eu perdoo a todos, certamente minhas amargas colheitas do passado serão também modificadas. Já temos também uma outra condição para modificar o destino fixo. Lembremos novamente da Bíblia. Só o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados. O grande cientista e matemático Albert Einstein nos disse
que as maiores forças da natureza, ou seja, a força da gravidade, a força atômica fraca ou forte, a força do magnetismo e do eletromagnetismo eram grandes, mas a maior força no universo era a força do amor. Um jovem era um bom motorista e trabalhava como entregador de uma firma numa cidade de porte médio. Mas todas as vezes que ele precisava entregar na cidade vizinha, ele ficava apavorado, pois tinha muito medo de que acontecesse um acidente com ele na estrada onde a velocidade era maior. Foi fazer uma regressão de memória e descobriu que no passado havia provocado um grave acidente fatal. Essa lembrança ficou no subconsciente e atrapalhava ele a dirigir em estradas. Foi aconselhado pelo próprio médico que fez a regressão a fazer o trajeto com um colega dirigindo ao lado para que, com o passar do tempo, ele perdesse o medo. Durante essa viagem, eles conseguiram evitar um grave acidente e ele ficou tão satisfeito com a sua atitude que, a partir daí, passou a dirigir normalmente nas estradas sem nenhum medo. Então, a lei fixa, o destino fixo que o levaria a um acidente, a uma morte abrupta, foi desfeito pelo ato do amor. Existe um ditado, um provérbio popular que diz que não é bom ter medo. Quando a pessoa tem muito medo de uma coisa, aquilo acontece. Na verdade, existe um fundo de verdade neste provérbio. É que, normalmente, os nossos medos, eles vêm de desarranjos do passado. Então, nós temos que fazer ações proativas, positivas no bem, para que o amor cubra a multidão dos pecados perpetrados por nós no passado. Temos também uma situação muito comum que acontece entre casais. Casais que desejam ardentemente ter filhos e, por mais que se esforcem, não conseguem. O problema está no passado. Com certeza, atentaram contra o direito de nascer. Parece até tema de novela. O direito de nascer é algo que garante a continuidade das espécies, não só no reino animal, como também entre os homens. Então, é importante que um casal tenha filhos. Não tem necessidade que seja do próprio sangue, mas é bom que sejam adotados. E o exemplo específico de um casal que não conseguia ter filhos, após adotar uma criança, que é um enorme ato de amor, as consciências foram liberadas e eles puderam ter seus próprios filhos. Isso acontece muito na sociedade atualmente. É o amor cobrindo ou anulando os pecados de antigamente. O destino fixo, normalmente, ele é demorado a ser cumprido, exatamente para dar oportunidade para a pessoa se redimir. Nós temos na Bíblia que Deus cobra até a terceira geração os crimes. Não é que os inocentes pagam pelos pecadores, é que a terceira geração, normalmente, já é a pessoa que está renascendo. Aí ela vai acertar as suas próprias dívidas do passado. Às vezes, quanto maior é o erro, mais tempo se gasta para ressarci-lo. Às vezes demora 5, 6, 7 séculos para exatamente dar tempo para a pessoa portadora de tal delito conseguir minimizar este erro do passado ou até mesmo anulá-lo. Às vezes, as pessoas perguntam
se a aplicabilidade desta lei, a lei do retorno, se ela acontece de maneira automática ou se existe um planejamento. Existe um planejamento muito bem elaborado pelos espíritos puros, que são chamados anjos da justiça do Senhor. Temos como exemplo pessoas que se envolveram com a morte dos cristãos nos circos da época de Roma, 1, 2, 3, 4 séculos após a morte de Cristo. E essas pessoas se reuniram aqui no Rio de Janeiro, onde foram vítimas de um circo que pegou fogo e pelo menos 503 pessoas morreram e mais de 800 ficaram gravemente feridas. Eram irmãos nossos que, nesta época de Roma, se compraziam com o sofrimento e a tortura dos cristãos nos circos de Roma. Normalmente, sempre que há acidente de graves proporções com mortes coletivas, existe todo um planejamento pela espiritualidade visando sanar as dívidas do passado o mais rápido possível para que os espíritos se sintam livres de suas faltas e possa ter novos empreendimentos em patamares mais elevados. Já o destino condicional, ele normalmente é planejado no plano espiritual antes da pessoa nascer. Um grupo pequeno de pessoas, por ter direitos, tem o planejamento de sua próxima existência minuciosamente calculado. Dentro desses cálculos está contido o destino condicional. Significa mais ou menos assim: se quando você chegar aos 40 anos, aos 50 anos, você tiver conquistado tais e tais eventos, você terá direito a uma situação diferenciada dentro de determinado campo da sua vida. Então, é o destino condicional. A maioria das pessoas não tem planejamento reencarnatório e nasce de maneira natural. Mesmo esses que não têm o direito ao planejamento, ao nascer e proceder de maneira correta com as suas ações, seus mentores faz uma revisão para melhor daquilo que lhe cabe na atual existência. De modo que todos acabam tendo o seu planejamento condicional. É a justiça divina funcionando de maneira perfeita em todos os seus aspectos. Chegamos ao final desse resumo sobre os 3 destinos de um ser humano. E se você, amigo, chegou até aqui, é porque você achou interessante esse nosso resumo. Portanto, peço o favor de se inscrever em nosso canal para que ele possa aumentar e levar mais vídeos às outras pessoas. E se não for abusar da sua paciência, que você também deixe o seu gostei e ainda, se possível, faça um comentário ou um questionamento. Muito obrigado a todos vocês, que o Pai de luz, o Pai bondoso, o Pai misericordioso, o Pai de justiça esteja sempre conosco e que possamos ter sempre Jesus na mente e no coração. Até o próximo vídeo.